Oi, pessoal. Eu vou começar explicando por que eu faço essa live toda semana. Oi, Michelle, nem te vi entrando, já tá aí dando oi, coisa arada. Então, eu tô fazendo essa live toda semana com pessoas diferentes para contar histórias diferentes das pessoas mudando para a Alemanha. Então, enfim, para vocês conhecerem novas histórias, eu conto um pouco, eu compartilho um pouco sobre a minha história aqui no meu Instagram. E, enfim, acho interessante também vocês saberem sobre outras perspectivas. E hoje eu vou conversar com a Gi e com a Raíssa. Elas mudaram para a Alemanha, moram aqui em Munique também. Inclusive, elas já estão aí. Eu vou convidar elas para entrar aqui. Aí, elas já estão entrando. E aí, vamos saber... Aí! Oi! Oi. Tudo certo? E aí, você? Só tu? Não, Raíssa tá chegando, mas Raíssa é um Então problema. tá. É uma criança hiperativa que acabou de comer chocolate, então foi na cozinha. E aí, tudo bem, então? Tudo Gente, ótimo. olá! Chegou! Cheguei. Oi! Oi, Prazer oi. conhecer vocês duas. A gente não tinha, só tinha conversado pelo privado ali, pelo direct. Prazer. Então, oi. Prazer nosso. Se Oi. apresentem aí rapidamente, fala um pouco de onde vocês vêm no Brasil, há quanto tempo vocês estão na Alemanha, onde é que vocês moram. Começa. Sempre, né? Raíssa não fala nem português. Vai fechar a porta? Então, a gente é Gi e Raíssa que foi fechar a porta. A gente mora aqui em Munique, como você, né? Sim. E a gente tá aqui há 3 anos. Vai fazer 3 anos em agosto. E que mais aí, Fernanda? Quem é você? Porque eu, né? Eu sou Raíssa, eu sou da cidade de Recife, em Pernambuco. Vocês duas são de Recife? Não. Fortaleza? Não. Não, Recife. Recife, as duas, tá. Na verdade, na verdade, eu sou do interior de Pernambuco. Em Recife eu só Entendi. cheguei com 20 anos. Aham. Mas eu digo que sou de Recife, ninguém vai saber de onde eu sou mesmo. Então, Tá, então as duas de Recife, tá bom. Recife. Vocês conhecem a minha cidade? Eu sou de Joinville, Santa Catarina. Eu não Sim, tenho de nome. noção. Tá. E a Eu não tenho gente, e a noção se o gente pessoal do mora. Nordeste já ouviu o nome dessa cidade ou não. Assim, eu sei que é uma cidade grande, mas não faço ideia se o pessoal já ouviu lá mais pro Nordeste ou não. Mas então sim. É, é engraçado que a gente tem uma amiga aqui de Santa Catarina. E a gente mora com ela. Esse é o Ah, terceiro apartamento que a gente aluga com ela. E ela é de Morro da Fumaça. aham, tá. É tipo alguns quilômetros de Criciúma. Isso, aham. Mas então, tipo, a gente já... Bem E pequena é a muito, cidade hoje. e é muito divertido que a gente tem alguns choques assim, culturais no dia a dia, sabe? É Sim, muito engraçado. Ela sim. não entende o que a gente fala, a gente não entende o que ela fala. Mas, tipo, a gente já andou fazendo um curso de 2 anos, assim, uma com a outra. Então, a gente já consegue se comunicar. Tem isso, né? Porque a gente vem para a Alemanha e a gente acha que vai ter choque cultural só com o alemão, mas a gente conhece tanto brasileiro de tanto lugar Pois é. que a gente acaba tendo choque cultural com a nossa própria cultura aqui também. Exatamente. Cara, às vezes ela falava comigo umas coisas assim, e ela é tipo interior, de verde, porta, torta, sabe? E às vezes ela falava uma coisa pra gente, eu falava assim, o que é que essa menina tá querendo que eu não tô entendendo? Cara, eu não entendi o que ela falava daí, juro, eu não entendia. É. Esses dias uma amiga minha de Recife falou que ela ia atacar a blusa também. Aí eu não fazia ideia o que era atacar a blusa. Atacar a blusa, né? Tipo, Atacar, eu pensei que era abotoar. atacar, tipo assim. Atacar, a Mas gente fala atacar. abotoar a blusa também. Era outra A coisa que gente eu fala fiquei tipo, atacar, é o que tu verdade. tá falando? Tá, e aí? É, Vamos voltar pro assunto de Alemanha. Como é que foi vamos, decidido vamos. isso? Foi assim uma coisa proposital? Não foi? Foi planejado? Não foi? Assim, primeiro de tudo, eu digo que a gente escolheu a Alemanha porque a gente é de aquário, as duas. Eu E então a gente também. gosta de coisas.
3 Sério? aquarianas, sim. E a de casa também é aquariana. A nossa amiga também é aquariana aqui. Olha só, gente. É de que data? 17 de fevereiro. Ah, tá. E vocês? E Nada a ver. 21 de janeiro, primeiro dia, tipo, Age of Aquarius, verdade, assim, tá? E Eu sou 11 de fevereiro. em 11 casa, de fevereiro, 26 mais de perto janeiro. de mim. Uhum. Tá, e aí? Sim. O que que E tem aí a a gente. ver agora? O aquário tá, pensa aquário, né? Queria ir conhecer o Porque mundão. aquarianos gostam de coisas difíceis, Sim, né? sim. Uhum. Um pouquinho mais difícil do que a Alemanha e a Alemão, meu filho. É, é, é. Então, mas assim, aí tudo começou porque ela queria aprender inglês e queria fazer intercâmbio, não queria ir para cursinho e tal, assim que. E aí ela queria ir para Irlanda, que eu não sei se hoje ainda é o destino da moda dos intercâmbios, ou na época era o destino da moda, mais barato, enfim. Uhum. E, e aí ela queria ir para a Irlanda fazer intercâmbio, só que eu não podia ir. E a gente sabia que isso não ia acontecer, porque a menina não passar um fim de semana sozinha em casa. Tipo, a gente já tinha me falado isso. No fim de semana anterior, eu tinha ido pro interior, pra casa dos meus pais, passei pensando nela, ela me liga chorando, porque tinha barata e não sei o quê. Como essa menina fazer Raíssa do intercâmbio, céu. minha gente? Como é que ela ia fazer Gente, intercâmbio? Me diga. aham. É, ir sozinha daí ia ser bem difícil, não ia dar certo. Ia Pois ser é. puxado. Ela tá É. dizendo que Irlanda ainda é assim Peraí. o local mais Eu tento barato para ser poder pop e intercâmbio. nova, mas não dá não. Peraí. Ó, eu já assumi também, é isso aí. Não, mas o pessoal tá É. só entrando aí. Depois, se tiver alguma pergunta, eu leio. Então Fala, tá bom. Raíssa. Diga. Vai falar o quê? Fala, como é que foi aí? As pessoas querem ver Tu hoje. tava Fala. falando aí, tu queria então aprender inglês e ir pra Irlanda. Mas aí percebeu que emocionalmente não ia rolar ir pra Irlanda. Na verdade, eu decidi não ir porque ela não podia e eu queria muito ir com ela. Uhum, E só que aí, assim que a gente decidiu, a gente queria sair do Brasil de qualquer forma, uhum, e a Irlanda seria só, não seria o destino que a gente tinha escolhido, mas pela facilidade de fazer intercâmbio, a escolha foi ele. Era uma uhum, possibilidade, né? É, uhum. E mas que ano foi, foi isso que vocês 2000 começaram? foi 2016. 2016. 2016, tá. Uhum. Ah, legal. Só que a Hum. gente queria também, para morar, um lugar que fosse, sem ser muito comum. A gente escolheu Aquariano, aquariano. Sim, que é diferentão, as diferentonas. Exato. Não queria um lugar comum. E É. aqui em Munique eu tenho um primo, dois Ah, primos e uma filha de consideração, e aí quando eu falei que estava procurando os lugares, e das escolhas seria Munique, e uhum. aí eles me apoiaram, a gente até conseguiu ficar na casa deles nos 4 primeiros meses. 4 meses, Ah, então isso também nossa. foi uma porta para a gente vir para Uhum. cá, Sim, porque teria um apoio inicial. sim, ter um pouco de Exatamente. família assim já é bom, né? Já ajuda. Alguém conhecido Exatamente. já, né? Não chegar completamente sozinho, sem conhecer nada. É. É muito E bom. era, e era o que a gente, foi uma coisa que a gente colocou no papel. A gente queria ir para um lugar que a gente tivesse amigos. Uhum, Não que, tipo, pode não ser, tipo, amigo, mas que pudesse dar um suporte pra gente inicial, sabe? uhum. Sim. Porque, cara, é muito difícil, né, velho? Você ir para outro país e tal. E aí a gente tinha alguns lugares em mente, só Uhum. que quando a gente foi pesquisar a Alemanha, a gente surtou. A gente Adoraram. achou muito, muito incrível, velho. Uhum. Muito incrível. Mas então a ideia de Munique surgiu por causa dos familiares da Raíssa que moravam aqui. Tipo assim, essa ideia veio disso e aí vocês pesquisaram e viram que, nossa, incrível essa cidade, queremos ir pra lá. Algumas respostas a gente vai divergir um pouquinho, porque a gente é assim na vida, viu? Eu posso dizer que sim, ela pode dizer que não, só para ajudar. Tá. Uma faz aham e a outra não. Isso é uma coisa super normal na nossa vida, tá? Então, Não tem problema. Um dos motivos também que eu queria muito é porque eu já tinha vindo para a Alemanha Ah, tá.
Então eu já conhecia e eu queria muito vir com ela. Então, acho que foi. Casou, né? Casou, né? Casou. E aí Então, vocês. eu já conhecia. E as outras opções eu não conhecia nem ela. É. E na verdade, assim, eu fiquei bem. Porque o que é que acontece? A gente não se planejou. A gente se planejou zero. Isso foi um pensamento, mas nada foi pro papel. Foram só pensamentos. E aí a gente começou a planejar dentro de 3 meses, né? 3 meses antes de se mudar, antes de viajar, a gente começou o planejamento. E aí eu tava com Berlim e Munique na cabeça. Só que eu tava com receio de Berlim, por Berlim ser uma capital, e eu tava fugindo de capitais. Porque Tá. eu já tava surtando no Brasil, assim, com a minha vida louca. Eu tava muito surtada, e eu não queria mais capital na minha vida, eu queria vida sossegada, que eu não aguentava mais. Então, pra mim, Munique foi a escolha por causa do lance de ser uma das melhores cidades do mundo para se viver, qualidade de vida e tal. Então, pra mim, isso foi o que ganhou meu coração. E assim, Munique é relativamente uma cidade, assim, não é uma cidade grande igual a gente tem no Brasil, né? Mas acho que é a terceira maior cidade da Alemanha, acho que é Berlim, Hamburgo e aí Munique. Mas ela tem uma cara de cidade pequena, às vezes, eu acho, assim, é tranquila, né? Os bairros bem residenciais, então tem essa vibe mesmo de cidade um pouco. Eu acho que tem de tudo, até porque eu venho de Joinville, lá em Joinville a gente não tem assim tanta opção de restaurante, de culinárias diferentes. Então eu acho que tem sempre assim um pouco de tudo, mas enfim, é uma cidade tranquila. Acho isso bem bom, assim. Eu também. A gente. Diga. Não, e aí eu ia perguntar, vocês, tipo, não se planejaram, então, tipo, era pensamento, vamos pra Munique, e aí em 3 meses vocês vieram, falou. Isso foi em 2016, né? Só que, tipo, aí acabou que a gente casou e tal, então, assim, não, a gente precisava planejar o casamento e tal, enfim, aí deixou de lado. E a gente foi empurrando com a barriga, porque, tipo, cara, tudo era muito louco no Brasil, você não conseguia parar para respirar, para planejar a sua vida, porque era acordar de 5 horas da manhã para ir pro trabalho, era chegar em casa de 11 horas da noite, então, tipo, a gente só vai sobrevivendo, sabe? E aí até que eu fui demitida e, velho, bicho, esse foi o pontapé. Vamos embora daqui, vamos embora. E a gente veio sem praticamente, assim, com o mínimo de planejamento que deu pra fazer em 3 meses. E no fim casou super bem, porque tinha os familiares da Raíssa, o primo dela aqui, vocês puderam ficar lá, então, ótimo, Exato. né? Cara, e é uma mão na roda, viu? Você ter alguém pra lhe receber, pra dar os primeiros, sei lá, as primeiras dicas, porque, bicho, assim, eu falo um inglês muito suficiente velho, chegar aqui, você fica, tipo, meio que perdida, todo mundo falando alemão, e você não entende nada, zero, a gente não sabia nada, no máximo um alô. Então, tipo, a gente não sabia nada, e chega aqui todo mundo falando alemão, velho, você fica meio surtada, bem surtada. Antes de mudar, eu resolvi procurar assim, as palavras básicas, né? Eu também não falava nada de alemão. E aí vou procurar como fala, sei lá, bom dia, boa tarde, oi, desculpa, com licença, umas coisas assim. Quando eu procurei desculpa e eu vi aquela palavra gigante, eu falei, eu nunca vou conseguir aprender esse idioma. Ferrou. Você tem que fazer tudo na sua vida para não se desculpar com ninguém, assim. Nunca precisa se desculpar com ninguém, viu? Ande na linha. Gente, que desespero. Mas aí, enfim, hoje em dia eu sei falar Entschuldigung, mas também eles aceitam bastante falar sorry, né? Eles falam bastante sorry. E aí dessa história toda, saber que aqui se fala alemão não assustou vocês, assim, em nenhum momento? Com o que vocês trabalhavam no Brasil? Tipo, não se sentiram, assim, assustados? Meu Deus, como é que eu vou pra lá e eu não sei falar alemão? Como é que foi isso? Cara, então, pro meu lado é bem pior, assim, trabalhava sempre com gerenciamento de setor comercial ou gerenciamento de pessoas e tal. Então, tipo, eu precisava muito da língua, sabe? Do idioma para poder falar.
E Raíssa é design gráfico e web designer. Então, Ah, mas fácil. o que também é um Inglês. problema. Ah, Exatamente, o que também é um problema, o inglês. Eu não sei ah, sim. inglês. Ah, tá, entendi. E aí? Tá, eu já vou pular já para outro assunto agora. Mas e aí? É, Chegou aqui, tu resolveu fazer o inglês, tu resolveu focar no alemão? Como é que foi essa questão do idioma, então? Vocês chegaram e entraram no curso, estudando em casa? Como é que foi? A gente, como a gente teve o visto de estudante, a gente é obrigado. universitário, É preparatório. estudante, de modo geral. É, A gente era obrigada a entrar no curso de alemão, então não tive muita escolha, tive que pular logo para o alemão. verdade. E como a gente tinha a pretensão de morar aqui, então, tipo, eu vou fazer o alemão e depois eu faço o inglês. Uhum, E embarquei no alemão de cara. uhum. Ah, vocês vieram como visto de estudante de idiomas? Não, A gente veio como turista e aqui deu entrada. mas Aham, não tá. idiomas. A gente deu entrada no preparatório para a universidade. Ah, tá. Aham, Porque uma coisa a gente pesquisou, qual visto que eu posso trabalhar? Então, tipo, esse era o aham. único que dava possibilidades, então foi Uhum, esse. uhum. Tá. E aí vocês tinham que, com esse visto, vocês têm que fazer o curso de alemão. Eu não sei direito como é que funciona, como é que é. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente a gente tem que frequentar o curso de alemão naquele esquema lá de quantas horas? 20 horas por 20 horas por semana. semana. Uhum, E, e aí esse visto são 2 anos, só que depende de onde você dá a entrada, né? Porque tipo, a gente deu entrada, assim que a gente chegou, a gente foi para Heidelberg-Moos, então a uhum, gente deu entrada lá, eles deram 1 ano pra gente de visto. Só que quando a gente uhum. se mudou para Munique, aqui, tipo, cara, para conseguir, aqui foi uma complicação. Então, tipo, eles davam 3 meses, depois davam mais 3 meses, e, sabe? Ficou aquela Uhum. coisa bem Hum, mastigante. Mas já sim. teve outra amiga nossa que deu entrada em Poing, e Uhum. aí, com a Poing, né? Conheço, Não, aham. Eu sei onde. aí em Poing, o cara deu entrada lá 2 anos direto pra ela. Aham. Então, Porque você Talvez tem porque no a máximo. cidade. Acho que a é, cidade maior, né? Cidade grande, pessoal, não dá tanto o visto. E aí esse Tá. visto dá direito a trabalhar meio período. isso. Aham. Ah, tá. Du- E aí 200 vocês. e Tá. 240 dias, né? Meio período, Ou cento e ou vinte 120 dias. dias Ah, inteiros. eu sei esse visto. Isso. É 120 meio período ou 240 o dia inteiro. Isso. E aí voltando, quando vocês chegaram aqui, a Raíssa já tinha vindo, Gi não. E aí, como é que foi essa primeira impressão, assim, da cidade, de chegar para as duas, né, Vi? Porque tu já tinha vindo, né, a Raíssa já tinha vindo, mas também não era para morar. Como é que foi esse primeiro contato, assim, vindo de mudança mesmo? Cara, foi um choque pra mim. Foi um É? choque. Foi um choque. Eu nunca tinha pisado na Europa, então, Uhum. tipo, foi um choque, assim, ver todas as pessoas. Primeiro, as pessoas muito sérias, né? Uhum. Segundo, falando baixo, porque, assim, eu acho que talvez tu fale mais baixo e tal, não sei o que, a galera mais tu fala. Mas a gente fala gritando, minha filha. A gente fala É. gritando mesmo. Então, Eu fiz tipo, amigos recifenses aqui e eu tô me acostumando, assim, quando eu saio com elas, meu Deus, minha é, cabeça volta, assim. Mas é. mas no sul a gente é um pouco mais quieto, mas não é tanto quanto aqui. Foi uma coisa que me chocou quando eu cheguei também. O aeroporto, eu lembro quando a gente chegou no aeroporto, eu pensei, meu Deus, esse aeroporto não tem barulho. Ninguém tá Não é? falando. Que loucura. O Pois metrô é. também, eu fiquei chocada com isso também. É. É surreal o silêncio. E tipo, Raíssa, eu acho que não, até hoje, Raíssa briga comigo. Fala baixo. Tu tá gritando, fala baixo. Meu marido falava no começo também. Ele falava: Meu Deus, tá falando muito alto no metrô, tu não percebe que tá todo mundo falando bem mais baixo que tu. E eu, ai, desculpa, eu começo a me empolgar e aí eu falo alto. Não é, velho? Pois Tadinho. é que eu falo. Tipo assim, não precisa falar alto, minha gente. Mas Pois é, já ouvi mas foi. gente alemão que chamou atenção, porque a pessoa tava falando muito alto. Nunca aconteceu comigo, mas eu já ouvi Ah, outras pessoas falando que o alemão chamou atenção. Enfim. Ai, tá, e aí passou. Aí choque, então. Primeira impressão foi choque.
Foi choque. E o choque com o idioma foi absurdo, velho. Foi absurdo. Porque realmente é uma língua que as pessoas. Você tem a impressão que as pessoas estão brigando de verdade. Uhum. As pessoas dizem que te amam e você fica com medo. O que foi que eu fiz? Sim, sim. Então assusta, assusta. Mas aí esse choque não, essa primeira impressão assim de medo não durou muito, porque depois a gente descobriu a cerveja daqui e aí tá tudo certo. Aí vai que vai. É, a gente engordou 2 quilos no primeiro mês, porque a gente descobriu a cerveja e o pão Ai, daqui. nossa, aqui tem muito tipo de pão também, né? Ai, muito bom. Outra coisa que eu fiquei chocada quando eu cheguei, o tanto de padaria que tem nesse lugar. Não, É muita padaria. Gente. é muita padaria. É a mesma quantidade de farmácia que tem lá em Recife. Bem isso mesmo. Ai, tá. E aí, como é que foi a questão do mercado de trabalho? Vocês vieram, então vocês se inscreveram no curso de alemão, estudaram alemão, Sim. e aí vocês já foram procurar trabalho logo em seguida? Como é que foi essa questão? Fala tu, Raíssa Fernanda. Fala, eu vou molhar minha boca. Assim que a gente pegou, a gente passou uns 6 meses Uhum. só estudando, Só estudando. só estudando alemão. Uhum. E depois de 6 meses eu consegui entrar lá na Lufthansa como Cara, eu não sei, auxiliar de cozinha, né? auxiliar de cozinha, que eu preparava as comidas para ir para o avião. Isso. Ah, que legal. Poxa. Então lá, como não precisava falar tanto, eu estava muito no início, o que eu tinha de alemão era o suficiente, eu consegui entender, enfim, também fui aprendendo lá, foi bom para mim. Uhum. E passei um ano lá, Uhum. e aí depois de um ano eu saí de lá e entrei como depiladora. Uhum. Tipo, tu já tinha feito isso alguma vez antes no Brasil? Não, eu Não. nunca tinha feito. Eu fiz um teste para ver se iria funcionar, Uhum. mas eu precisava também porque meu alemão estava muito estagnado lá, porque muita gente fala muita coisa errada, então Na Lufthansa, né? Na Na Lufthansa, Lufthansa. assim, porque é muito, muito estrangeiro, muito é estrangeiro. muito estrangeiro de todo lugar do mundo, então cada um com o seu Caramba. sotaque. E como eu estava muito no início, acabou que eu estagnei e estava aprendendo coisas erradas também. Então, foi um foco também de eu conseguir aprender mais. Uhum. E aí eu fiz um teste nessa área de depilação, gostei e foi muito bom também porque eu consegui aprender outras coisas em alemão. Uhum. Exato. Aqui na Alemanha, tipo, teste pra depiladora, né? Ah, de onde tu vem? Do Brasil. Ah, passou. Pode. Porque a gente é bem valorizado nessa área de estética Ah, aqui, né? Então, Aham, legal. total. Mas legal, aprendendo uma coisa nova e vai lá metendo. E tá, E ela, tipo, ela se diverte horrores. Ela se diverte ó. horrores. E a outra coisa que eu acho lindo aqui, com relação a quando você está trabalhando, e você está falando, e você fala para algum alemão e tal, no seu trabalho, eles não perguntam, tipo, sei lá, ou quanto você está ganhando, ou eles perguntam, tipo, pelo menos as 2 vezes me perguntaram, você está se divertindo? É, Você está se divertindo? A tradução é assim? É, né? Tipo, isso que faz, isso, isso que faz dizer. tipo, como é que é? Gefällt dir das? Não, eles não falam Não, gefällt não, dir, não, não? não, não, não. Não, habt ihr Spaß? Ah, ok. Então, tipo, sei Aham. lá, se você está se divertindo, alguma coisa do tipo, né? Uhum. E eu acho muito legal isso, cara. Acho Sim. muito legal. Tipo, Uhum. você está se divertindo, tá achando legal, sabe? E com aquela empolgação. Pelo menos os alemães que a gente conhece, né? Não sei, não Uhum. generalizar. Não, mas Mas, acho que é uma preocupação mesmo, assim. Quando eu entrei no meu trabalho também, todo mundo vinha me perguntar, tipo, se eu tava gostando mesmo, assim. uhum, Ninguém vinha muito me perguntar sobre, sei lá, a minha história, por exemplo. Ah, o que que tu fez antes? Quais foram os teus, né, uhum, onde que tu trabalhava antes? Ninguém veio muito perguntar isso. Eles é, perguntavam, e aí, tá gostando de trabalhar aqui? Isso era uma pergunta bem recorrente mesmo. Acho que nunca nem tinha pensado nisso, mas é verdade. Acho que eles prezam muito por esse balanço, né, de lazer e trabalho. é. Total, Uhum. total, total. No meu caso,
eu não comecei a trabalhar, porque tipo, aí já são 500, assim, outros 500 e outros 1000, porque eu vinha do Brasil já com como é que eu posso falar isso, Fernanda? Eu tava muito travada. Eu Aham. estava passando por alguns problemas pessoais e já vinha com várias travas. E Uhum. aí, no Brasil, eu sabia muito do que eu fazia, eu gostava muito do que eu fazia. E sei lá, sabe aquela coisa que você tem segurança? Eu tinha muita Uhum. segurança no que eu fazia. Eu já gerenciava, tipo, já estava nessa área desde meus 24 anos, Uhum. com mais de 10 anos na área. E Uhum. aí, era uma coisa que eu dominava. Quando chegou aqui, um monte de coisa desembestou-se na minha vida pessoal, sabe? Uhum. De autocontrole, de segurança, um monte de coisa. E eu não conseguia trabalhar. Eu não Uhum. conseguia me candidatar a nenhuma vaga. Aham. Porque eu Sim. sabia que, a partir do momento que eu me candidatasse, como aqui tem muito emprego, como aqui tem, tipo, é o país do emprego, a partir do momento que eu me candidatasse, tipo, era quase certo de eu conseguir emprego. Em Uhum. outras áreas, não falo na minha área comercial, até porque eu não tinha idioma, Uhum. mas suficiente para isso, né? Sim. E aí eu comecei a ficar com muito medo, e aí tipo, eu comecei a dar uma surtada aqui na Alemanha e não conseguia trabalhar. Uhum. Nisso eu comecei a fazer faxina aqui, logo no Uhum. início. Uhum. E, e aí eu comecei sei lá, cara, eu fiquei com medo, fiquei com medo. Fiquei com medo de trabalhar, fiquei com Gente, mas medo. é muito complicado. Eu, quando eu fiquei, acho que foi 8 meses só fazendo aula de alemão também. E quando isso foi, eu também cheguei em 2017, né? Então, 2017 eu peguei todo só para fazer aula de alemão. E aí, quando mudou o ano ali, a minha meta da virada do ano para 2018 era achar um emprego. Mas eu abria os sites de emprego e eu chorava. Porque eu pensava, o que eu vou fazer nesse país? Tipo, eu não tenho coragem de fazer nada, parece que nenhuma vaga encaixa com o que tu. Porque assim, o que tu fazia no Brasil também, eu não conseguia fazer, eu era recepcionista no Brasil, como é que eu ia ser recepcionista aqui se eu não falava direito o alemão? Então, tipo, eu fiquei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Tipo, eu não sei, não fazia ideia para que vaga que eu me candidatava, o que que eu ia fazer. Então, tem que ter uma coragem absurda mesmo, porque tu vai ter que se candidatar para uma vaga que tu não sabe se tu vai fazer o trabalho, se tu vai conseguir Pois fazer o é, trabalho. Tu não sabe se tu vai conseguir se comunicar com o teu chefe, com os teus colegas de trabalho, com as pessoas que tu vai atender. Então tem que ter uma coragem absurda mesmo para trabalhar aqui, para chegar aqui e conseguir trabalhar. pois é. E Raíssa não falava, cara, Raíssa não falava praticamente nada de alemão, mas a bicha é aquariana demais, assim. Ela foi embora e foi lá, foi na Lufthansa, não foi tipo, foi pra Lufthansa logo, Eu depois achei muito chique. Tipo, onde é que foi teu primeiro emprego na Alemanha? Na Lufthansa. O quê? né? Vou pra Lufthansa logo, né? E tipo, só que eu realmente não tive coragem e eu Uhum, passei muito tempo, muito tempo, muito uhum, tempo. E aí a gente precisava de dinheiro, né? Tipo, a Raíssa não me cobrava emprego porque, uhum. né, ela sabia das minhas travas. E, enfim, Sim. aí eu fiquei esse tempo fazendo faxina e tal, que é uma coisa que também me fez de muita diversão. Como é que isso se traduz? É, enfim, me divertia Mas muito. é diversão. Tu ter. É, É diversão, me ó. divertia muito. Uhum. E eu conheci E a alguns ideia da faxina, em comparação ao Brasil, é completamente é, diferente daqui. absurdamente diferentes, né, gente? É. Cara, eu não imagino, assim. Eu não imagino, porque assim, a gente nunca teve faxineiro em casa. No máximo, uma diarista, né, amor? No máximo, uma diarista. Mas a gente conhece, a gente tem amigos que a gente via que tinha faxineira e, tipo, por mais que fosse aquela coisa, não, né, gente como a gente, mas, tipo, tinha umas coisas diferentes que você via, sabe? E, Uhum. cara, aqui é surreal. Tem um casal que eles, tipo, cara, chegava na casa deles, eles já me chamavam pra conversar. E, tipo, cara, teve um dia que eu passei 1 hora conversando com a menina, ela fazendo vários cafés pra gente, e a gente conversando. Aí eu falava, Isabela, eu preciso trabalhar, você tá me pagando pra falar. Não tem problema, conversa aqui comigo. Então, é Eles sério, são alemães também? alemães, um É, casal né? alemão. Uhum. Um casal alemão.
Gente. Eles valorizam muito o trabalho aqui. É, Tipo, no Brasil, a gente vê uma faxineira como sei lá, um trabalho muito muito sub mesmo. É. Então, você não valoriza a pessoa, muitas vezes nem pergunta o nome, nem dá bom dia, ou Uhum. deixa a louça É. 5 dias porque ela vai chegar. Ah, deixa eu Sim. falar uma coisa. Curiosidades de fazer faxina na Alemanha. Eles arrumam a casa antes de você chegar. Capaz. Eu Tipo tô assim, o teu falando sério. emprego é apenas limpar a casa, não tem que arrumar nada, então eles arrumam. Eu tô falando sério. Tipo, assim, Ainda a gente não conhece muita gente, né? Na verdade, fixo mesmo, a gente só ficou em duas casas e tal. Mas, tipo, é sério. Eles tipo, dão uma super organizada na casa. Tipo, saem limpando tudo na casa deles. Mãe com 2 filhos. E eu mandei vídeo pra Raíssa. Raíssa, o que é que eu vou fazer nessa casa, pelo amor de Deus? Aí ela, pelo amor, a mulher fez, né, tipo, olha, não arrume o quarto da minha filha. Tá muito bagunçado. Cara, eu entrei, tinha 5 peças de roupa no chão. Tipo assim, 30 segundos estava pronto. Surreal, surreal, surreal. Mas aí, enfim, aí passou-se esse tempo e aí eu decidi, ano passado, final do ano passado, começar a fazer terapia com Uhum, um cara do Brasil. uhum, E aí, enfim, tomei coragem. E aí foi uma coisa muito surreal, velho, surreal. Tipo, uma amiga da gente postou no WhatsApp, num grupo de amigos daqui brasileiros, que uma amiga estava precisando de uma barista, de um ajudante pra um bar, trabalhar num café. uhum. E, tipo, quando é pequeno, você faz tudo. Para trabalhar num café da Guatemala. Aí, aí Raíssa mandou, Zinho, por que você não tenta? Você ama café, você ama trabalhar com Ah, café e tal. Aí eu, tá bom, cara, eu mandei no dia. No outro já tava lá. ai, que legal. Gente, mas Pois é, assim, só para registrar, antes que prossiga o assunto e eu não fale isso, as duas muito corajosas, hein? De parabéns. A Raíssa por chegar e já ir direto na Lufthansa, que, meu Deus. E tu, porque tu achou um jeito, de algum jeito, tava morrendo de medo, mas tu achou um jeito de ir lá e trabalhar. Então, não, então eu vou fazer faxina, que é uma coisa que eu não vou, sei lá, talvez precisar de tanto contato. De algum jeito tu arranjou como trabalhar. Então, as duas, muito, muito bom, muito, muito corajosas. muito obrigada. Só pra deixar um adendo aqui. Uhum, Tipo, eu tenho o nível Gota B2. uhum, Só ó, que isso não quer dizer nada. uhum, Quando você não se sente pronta, quando você não se sente, cara, à vontade, preparada. Porque mesmo com o nível B2, mesmo conseguindo trabalhar, eu tô ali, tipo, o Gota me falou que eu poderia trabalhar numa área, poderia conversar num nível B2, mas, tipo, não cara, não vai. adianta. Uhum. Se você não tem confiança em você, não vai. Não vai, não vai, não vai. E aí, com a terapia, tu conseguiu É, soltar e tentou esse emprego e deu consegui certo isso. em um dia. E, Exatamente, consegui encarar. Consegui encarar. e aí, tu trabalha lá até hoje, quer dizer, até hoje, não sei se dá pra dizer, porque é corona, né? Não, Mas. exatamente. Eu trabalhei um mês e agora eu tô com um Kurzarbeit, tô com aquele contrato lá e Uhum, vou lá, sei lá, 1 ou 2 vezes por semana, Só para uhum. delivery. só para delivery. Ah, tá. Ah, mas legal que ainda tá trabalhando, assim, ainda tá lá Sim, fazendo alguma coisa. Muito bom. é. E aí, alguém tinha perguntado aí sobre o nível de alemão, então tu tem B2, Raíssa. Eu fiz o B2 na época, na mesma época que ela, e eu não passei. E eu não tentei de novo ainda. Uhum. Mas eu me classifico como B1. Uhum. Eu não Mas não sei tenho. também a minha classificação. Eu fiz a prova do B1, então eu tenho o certificado do B1, mas aí depois eu nem terminei o B2. Eu parei na metade do B2-1 e aí agora é só falando, assim, mas eu considero que eu falo bem, assim, eu me travo às vezes, mas eu consigo me comunicar, Fala me assim que eu expresso. assisti. Eu assisti você falando as perguntas para responder em alemão. E Fala assim, fala super bem. Fala super bem. obrigada.
E, e como é que foi a relação com o alemão, então? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Amor e ódio. Sempre. Sempre. Mas eu acho a coisa mais linda alemão. De É, agora tu verdade. não acha mais que as pessoas estão brigando. Não, eu acho, juro que eu acho um idioma lindo. Sério mesmo. Eu acho lindo. De verdade. Tu também, né, Zinho? Também. Quando a gente foi para Recife de férias pela primeira vez, um ano, Um ano e meio um ano e depois. meio depois que a gente veio E a morar gente aqui. não tinha tanto contato com o brasileiro. Era. E foi muito estranho ouvir português, Sério. porque a gente tava tanto de cabeça com o alemão que eu chegava assim andando com minha mãe na rua e ouvindo todo mundo falando português, foi muito estranho. Que doido, né? Muito doido. Quando eu tava muito acostumada a pensar muito antes de falar. Então, tipo, tu vai em algum lugar perguntar alguma coisa, tu sempre precisa montar a frase primeiro na cabeça, daí tu Isso. treina aquilo e vai em algum lugar. E aí, quando eu fui pro Brasil, eu me peguei fazendo isso em português também. Eu, tipo, ficava, agora eu preciso comprar um chip de celular, como é que eu vou pedir? Mas, na verdade, eu nunca tinha pensado como é que eu vou pedir, né? Eu só ia e pedia. E aí, eu me peguei pensando nisso também, quando eu voltei pro Brasil. A gente pega esses costumes, assim, né? Ei, mas tu já falou em português, tu já construiu uma frase em português como se fosse em alemão? Tipo, como é que diz Com aí a uma frase? gramática, tipo assim, né? Com o Isso. português, eu nunca. Não. Às vezes eu esqueço algumas palavras, assim, porque eu tô acostumada, por exemplo, algumas frases que eu falo muito no trabalho, aí quando eu vou falar em português, às vezes eu me esqueço como me expressar em português. Mas eu faço isso com o inglês agora. Eu coloco o verbo no final da frase, tipo, Ah, caramba, como no inglês eu faço. doideira. Vamos responder algumas perguntas que mandaram pra gente. Vocês Vamos. mudaram há pouco tempo, né? E aí alguém perguntou como é que foi esse processo de mudança de apartamento, de alugar apartamento. Então, sabemos que a Alemanha é um lugar que tem recebido milhões de pessoas todos os anos, né? Uhum. E moradia tá super difícil. Em alguns lugares é bem mais fácil, né? Mas, tipo, em grandes cidades, grandes centros e tal, é difícil. Não é nem que é difícil, tem, só que é muito caro. Uhum. Sempre tem, só que é muito caro. Sempre tem, sempre vai ter, É né? difícil achar o barato, mas É sim. difícil achar que tá no seu bolso, não é certo? Se eu acho que 5 mil euros, pra mim eu não achei. Pra mim eu não achei. É verdade. Então, pra mim não tem, meu filho. Aquilo ali eu já nem olho, não tem pra mim. Tem muita oferta, mas realmente é difícil. Tu achar alguma coisa que do jeito que tu quer, no valor que tu quer, é complicado. Exato. E aí, tipo, as nossas experiências alugando apartamento aqui, cara, eu não sei se é sorte, velho, porque a gente sabe que é muito difícil alugar apartamento aqui, é muito difícil achar. A lista de concorrentes é gigante quando você se inscreve numa imobiliária e tal. Então, tipo, eu já cheguei a fazer uma visita com Kati. Tipo, a gente vai lá, tem zilhões de pessoas e a corretora vai com uma pranchetinha mostrando grupos de 10 pessoas entrando no apartamento, de 10 em 10 pessoas. No final, ele te dá um formulário que você preenche para mandar lá por e-mail. Uhum. Então, tipo, a concorrência é absurda quando é com a imobiliária. Então, assim, a experiência da gente é uma experiência de sorte. Uhum. É uma experiência à parte. Mas é porque também, pelo menos, a minha procura, que normalmente eu procurava mais os apartamentos da gente, que a gente morou. Então, tipo, esse site de imobiliária, de Imovelt, sei lá, esses aí eu nunca ia para eles porque eu já nem sabia como ia chegar para conseguir uma visita. Então, É muito complicado. então eu ia muito atrás daquele marketplace de Facebook. Uhum. Nosso Sim. primeiro apartamento a Foi gente por lá. conseguiu por lá. Olha. E foi super tranquilo. Eu consegui o apartamento que eu tô hoje por um grupo de Facebook também. Olha aí. Anunciou Então, tipo, o negócio é achar o caminho, né? E esse aqui foi pelo eBay, que eu procurei muito e mandei várias mensagens. E Numa imobiliária, cara, eu não sei te explicar se é imobiliária, mas é tipo um grupo
É um grupo que acabou, é até recente. É como se fosse imobiliário, mas o cara coloca pessoas que têm apartamentos já montados, com tudo, tudo, em contato com inquilinos. Então, tipo, é como se fosse um grupo de corretores. Mas é tipo, com um nome próprio, como se fosse imobiliário, mas é um grupo de corretores. Tá, tá. Mais ou menos assim. Não, É, dá certo. Tudo bem, tudo Vai, bem. É porque ela disse que ele botava em contato a gente com o dono do é apartamento. verdade. Não é isso. Não é isso. Ele é uma empresa, só que, como é muito pequena essa empresa, ela está no início, a gente falava com o próprio dono da empresa. Então Ah, era contato direto com o dono. E o contato foi todo com ele. A gente nem conhece quem é o dono do apartamento. Olha, eu surtando. aham, tá. Então, ele mandou um link, ó, esse apartamento tá disponível. Charlie, como é que foi Ok. esse milagre também? Então, foi pelo eBay que eu mandei vários recados e eu tinha mandado uma pergunta para ele sobre o apartamento e aquele apartamento não estava mais disponível. E aí ele mandou outro apartamento dizendo que estava disponível. Num domingo, Ah, por SMS. Por SMS. Senhora Raíssa, tem um apartamento que possa lhe interessar. E o link, por SMS. E aí, na verdade, esse site, é muito alemão SMS. na Só verdade, faltava mandar esse uma site, carta. Meu Deus do céu. A gente estava falando sobre isso antes de ontem. E aí, esse Sobre as apartamento do SMS que deu certo. este apartamento. Aí a gente veio, marcou a visita para, sei lá, 2 dias depois, veio, viu tudo e enviou os documentos para ele, enviou na segunda, na quarta tava ok. já foi aprovado. E aí, Vocês moram com mais alguém? Vocês já conheciam? Tá. Como é que vocês encontraram essa... Ah, vocês já conheciam. a gente conheceu aqui na Alemanha. Ah, tá. No nosso, acho que nosso terceiro mês aqui de Alemanha. A gente encontrou ela e bateu, o santo bateu e tipo, a gente começou a ficar muito amigo. E quando a gente saiu da casa da tia de Raíssa, a gente alugou, olha só. A gente saiu da casa da tia de Raíssa e aí a gente foi para um VG, um quartinho, na casa de um alemão, lá no nosso Bahnhof. E tipo, aí, olha só, Ficou um mês só lá. ficou um mês. Por que a gente ficou um mês? Olha só. Porque com o alemão tem que ser tudo muito mastigado, né? Aí eu só falei pro cara, a gente não sabe quanto tempo vai passar aqui, mas eu acho que vai ser pouco tempo. Porque ele queria ver quanto tempo. Acho que vai ser pouco tempo. Cara, quando a gente chegou no apartamento, uns 2 dias depois, o cara já falou que no mês seguinte já estava alugado para outra pessoa. Ou seja, Mas como era pouco tempo mesmo. Ele disse, você falou que ia ser pouco tempo. Quanto tempo é pouco tempo? Ele devia ter perguntado também, né? Mas enfim. Não, devia. Aí, como a gente tava um mês no VG, lá no quarto do cara. Velho, a gente não tinha pra onde ir mais. A gente já tinha saído da casa dele, a gente não ia voltar. Aí, a gente foi, Kate morava também no VG com várias pessoas, vários brasileiros. E tava todo mundo de férias, menos ela. Todo mundo no Brasil, menos ela. E aí, a gente foi pra casa de Kate. E Kate também precisava... Isso foi em dezembro. Dezembro. E aí, Kate precisava sair do apartamento também em janeiro. Então se encontraram. Aí a gente se encontrou e disse, vamos endoidar junto? Vamos endoidar junto atrás do apartamento. E aí, Raíssa encontrou esse apartamento que a gente se mudou pelo Facebook, pelo Marketplace do Facebook. E nos mudamos para daquele. A gente ainda foi para um outro, que é onde a gente estava agora há pouco, tipo aqueles, como é que fala? Aluguel temporário. A gente alugou 5 meses do apartamento. E agora esse aqui é mais susto. Ah, que bom. Pois é. Então, a próxima pergunta que eu tô vendo. Temos 15 minutos de live só ainda. Tô passando Meu muito Deus. rápido esse tempo. Então vamos lá, metralhadora de perguntas. Perguntaram sobre como é ser um casal de mulheres no Brasil e na Alemanha. Qual que é a diferença? É a coisa mais linda desse mundo ser lésbica aqui. De verdade, de verdade.
No Brasil, cara, eu não sei nem se precisa falar como é no Brasil. No Brasil é grotesco, no Brasil é horrível, no Brasil é triste, no Brasil é medonho. Uhum. Então, tipo, é preconceito diário. Então, Aqui na Alemanha, as pessoas não estão nem aí pra sua vida. Se você é gay, se você é lésbica, se você é o que seja, eles nem olham pra você, não sabe nem que você, parece que você nem existe ali. No Brasil, a gente andando de mão dada no shopping, o povo olha primeiro pra nossa mão, aí depois pra depois cá. olha pro rosto. Verdade. Aqui a gente tá de mão dadas ou não, ninguém vai olhar, como se a gente fosse um invisível. Então, É. a gente nunca sofreu preconceito aqui. Nunca, nunca, nenhum preconceito, nenhum preconceito. E é muito doido, porque no Brasil, quando a gente falava que era um casal, rolava espanto, rolava dúvida. Não, mentira, vocês não são um casal. Então, tipo, rolava tudo. Aqui era muito surreal. A gente foi acho que as 3 vezes, a gente foi num médico, em algum outro lugar, sei lá. E aí, para poder falar sobre uma pessoa e perguntar o que era da outra pessoa, né? Para poder, né, saber se podia passar as informações. Aí eu sou esposa dela, ok. E continuava assim, tipo, viu, o cara cagou pra gente, velho. Aí vocês estranhavam no começo, né? Porque Verdade, a gente estranhava. sempre aquele julgamento, ou aquela, né? Sempre recebendo isso e chegar aqui todo mundo é um jeito tão normal. Tá. Mas aí agora, que bom, coisa com coisa boa a gente acostuma rápido, né? Pois é, aqui é a coisa mais linda dessa vida. Minha filha. A gente anda de mãos dadas, na primeira parada gay da gente aqui, a gente conversando com esse pessoal do governo que monta tenda, sabe, nos eventos. E aí a gente falou que era do Brasil e a menina perguntou por que a gente veio pra cá. E aí a gente disse que a gente precisava de segurança e tal, não sei o quê. E que era muito difícil ser lésbica no Brasil. Aí ela, tipo, mas por quê? Tipo, a galera não entende, sabe? Não entende. Tipo, mas por quê? Aí, quando eu disse como era lá, disse que a cada 18 horas um homossexual, um trans é morto no Brasil e tal. Cara, ela pegou no meu ombro, assim, olhou no fundo dos meus olhos e fez, você tá segura aqui. Ai, meu Deus. Coisa mais fofa, Ai, que bom. Gente, isso é muito bom. Ai. Era isso que a gente procurava, velho. Era isso que a gente procurava. Segurança Paz. no caso, pra todo mundo, né? Pois Pra é. mim, pra vocês, olha, é uma maravilha. Maravilha isso. E acho que tinha mais. Eu vou ler se tem alguma pergunta aqui nos comentários. Dar uma passadinha aqui. Pessoal aí falando como vocês foram corajosos na parte de emprego também. Perguntando da vida acadêmica na Alemanha, se é possível para brasileiros. No fim, com o visto de vocês, então, quer dizer que vocês estão se preparando para estudar aqui, né? Então, depois de 2 anos, vocês vão ter que ou mudar de visto... A gente já tá aqui, vai fazer 3 anos, então o visto é até 2 anos. O nosso visto hoje se chama Corona Visto. A gente vinha tentando dar entrada no visto de trabalho de Raíssa, porque no trabalho dela, ela já está com contrato de trabalho para ser designer gráfico do trabalho, e não mais depiladora. Só que a faculdade dela não é reconhecida naquele site lá, do Anabim, e precisava entrar com processo e tal. Só que a gente não sabia quanto tempo o processo ia durar, e a gente resolveu fazer o que o pessoal do setor de imigração pediu, né, do Capoé, que era entrar em contato com o IHK e fazer a equivalência do curso. Então, a gente pagou a bagatela de 550 euros para fazer essa equivalência e chegou o corona. Então, tipo, a gente recebeu uma carta em casa dizendo... E esse processo demorou 3 meses. 3 meses. 3 meses para fazer a equivalência. Caramba. Então, o nosso visto já venceu, só que antes do visto vencer, a gente já recebeu uma carta do setor de imigração, do CAFAUER, dizendo que por causa do corona não tem atendimento. Eu tô com esse visto também. Corona visto. O meu visto venceu dia 12 de abril, eu também recebi essa carta. Pronto, é isso. Então a gente tá com corona visto. Gente, eu tava desesperada no começo, eu pensei, meu Deus, eu vou mandar embora, mas aí eu recebi a carta e deu tudo certo.
O meu marido, por exemplo, não recebeu. Ele tá sem a carta chegou só pra mim. Ele tá sem a carta e com visto vencido. Que coisa. Esquisito, né? E eu tentei entrar em contato já, mas enfim, tá tudo fechado agora, tem que esperar. E é isso aí. Ai, meninas. Sobre entrar para a faculdade. Sobre entrar para a faculdade. Eu tenho B2, mas eu não posso. Eu poderia fazer faculdade, mas eu não fiz faculdade porque a minha faculdade não é aceita, né? Não é reconhecida. Que é a mesma faculdade de Raíssa. Então, tipo, eu não pude fazer faculdade. Hoje eu tô como reunião familiar. Coronavírus reunião familiar. Porque ela tá nesse processo para mudar o dela para o visto de família. Como eu não peguei o certificado B2, eu não pude entrar na faculdade. Exatamente. Podia entrar na faculdade por causa do curso, mas não podia por causa do B2. A gente se completa. Se vocês duas entregarem os documentos como uma pessoa só e forem bem juntinhas lá para a faculdade, ninguém vai falar nada. Exatamente. Ela entende muito melhor que eu e eu falo. Às vezes a gente chega assim num lugar e o povo fala, meu entendimento é péssimo. O povo fala e eu não entendo. A Raíssa diz, eles querem saber isso. Aí eu vou e falo. Olha só. Muito bom quando a fraqueza de uma é a força da outra, né? E aí eles perguntaram se a gente traduziu todos os diplomas, quer dizer, se vocês traduziram todos os diplomas para o alemão. Eu traduzi aqui. Traduziu aqui. Aquela tradução juramentada e tudo mais. Tudo. Mas a gente trouxe todos os documentos, tem o selo de AIA, aquele selinho lá bonitinho e carinho. Então a gente trouxe para garantir, né? Que é o apostilamento, né? Que chama apostilamento de AIA. Apostilamento. Meninas, muito bom conversar com vocês, adorei vocês. Vamos sair para beber uma cerveja quando tudo isso passar. Vamos beber muita cerveja. Menina, a gente que se mudou e não pode nem fazer open house, cara. Complicado, mas logo vai dar. Aí logo. Por junho, talvez, já dá pra fazer. Mas muito obrigada por participarem, por dividir a história de vocês aqui. Prazer foi nosso. E aí, pessoal, sigam elas. Elas compartilham a história delas no Instagram, elas têm canal no YouTube, né? É novo, mas tá lá já contando a história e contando a mudança. Bem legal. E é isso, gente. Um beijo, então. Até a próxima. Foi um prazer. Vocês querem dar algum recadinho? Um último recadinho aí? É nóis. Qualquer coisa, nós aqui. É nóis. Então, beijo. Se cuidem, galera. Se cuidem disso aí. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.